Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos uma memória muito especial. A memória de santo no ano de 1515 e morreu no ano de 1582, aos 67 anos de idade. Na época de Santa Teresa de Ávila, 1500, 1600, início de 1500, a Igreja Católica passava por uma dificuldade muito grande em todos os países da Europa, tanto que é justamente neste ano que começam expedições para encontrar um novo mundo, um novo lugar, porque ali se encontrava uma situação muito difícil. A Igreja, ela tinha os grandes santos, mas também tinham grandes pecadores, pessoas assim terríveis, bispos, religiosas, padres e por aí vai. Passava por um momento muito difícil. Ela foi criada numa família bastante católica, de muita fé, e ela acreditava que Deus podia mudar a história da igreja a partir dela. Imagina o tamanho da fé, e da coragem dessa mulher. Ela desde pequenininha aprendeu a fé com os pais. Ela com 7 anos de idade queria sair escondida, fugir para ir nos territórios muçulmanos, para ser morta pelos muçulmanos, porque eles estavam dizimando os cristãos. O pai, mas a mãe sabia das falas dela, ficavam de olho. Um dia ela fugiu, pegaram ela, trouxeram para casa e esconderam a roupa dela e do irmãozinho dela, para que ela não fugisse de casa, porque ela queria morrer da vida por causa de Jesus. Era uma moça extremamente formosa, bonita, namorou, teve namorado, mas aos 16 anos o pai, preocupado com a formação dela, porque a mãe dela já havia morrido, colocou ela num convento para ela ser educada pelas irmãs. Ela detestava o convento, não queria ficar ali de jeito nenhum, e o pai forçou com que ela ficasse. Ela ficou dos 16 aos 20 anos. Aos 20 anos ela se apaixonou pela vida religiosa e queria ficar no convento, e o pai queria tirar ela de lá e fazê-la casar. E ela falou: agora eu não vou me casar mais, eu vou ficar com Jesus. E ficou por teimosia do pai. Ela entrou num convento que tinha mais de 200 freiras. Eram moças que vinham de todos os cantos. As irmãs, a maioria delas vinham de famílias ricas, elas tinham as suas regalias, saía do convento, passeava, ia para tudo que é canto, atendia um monte de gente, visitas. Não era uma vida monástica propriamente dita. Ela, por um tempo, ela se conformou àquela situação, até que um dia
Já isso anos depois, quando ela tinha 39 anos de idade, ela passou diante de uma imagem de Jesus crucificado e a imagem estava toda ensanguentada. E diante daquela visão, ela entendeu o chamado de Deus e disse: não, chega. E ela começou assim uma jornada de gigante. Ali completa 40 anos de idade, ela pede autorização para fundar outros conventos e ela começou a modificar completamente a regra da vida religiosa. Colocava uma vida extremamente austera para as irmãs, vida de oração, de penitência, de meditação, de encontro com Jesus sacramentado, e saiu um verdadeiro apostolado. Pra vocês terem uma ideia, ela, do período dos 40 aos 67 anos, ela fundou 32 mosteiros, dentro da Espanha e fora da Espanha também. Ela descobriu um caminho de santidade através da oração. E a grande descoberta de Santa Teresa d'Ávila era justamente essa. Ela dizia assim: a alma humana é um jardim, e Deus se delicia nas nossas almas. A alegria de Deus, as delícias de Deus está em viver dentro de nossas almas. Mas para que Deus venha viver dentro de nossas almas, a gente precisa abrir a nossa alma para Ele. E a abertura dessa nossa alma só se dá através da oração. E a oração aqui que se revela em graus, que depois ela vai chamar de os cômodos de um castelo. São 7 cômodos. Cada cômodo é um grau da vida de oração, até você chegar no nível mais alto, que é a 7ª morada, que ela chama de o casamento entre a alma e Deus. É o momento esponsal entre a alma e Deus. Ela era uma mulher assim extremamente ativa, falante, alegre, rechonchuda, era gordinha, gostava muito de cozinhar, dizia que encontrava Deus no meio das panelas, escrevia de uma forma extraordinária e escreveu várias obras. Ela fez o livro O Caminho de Perfeição, o livro da Vida, Memórias do Amor de Deus. Ela escreveu também as Moradas, né, o Castelo Interior, que é o livro mais famoso de Santa Teresa d'Ávila. Se santificou no dia a dia através do encontro com Jesus na oração profunda. E a vida de Santa Teresa é um mundo, é uma coisa assim extraordinária. Ela tinha arroubos místicos, ou ela entrava em êxtase. Ela estava rezando, de repente ela olhava para o sacrário, entrava em êxtase e passava horas ali. Outro momento, um fato que é bastante interessante da vida de Santa Teresa d'Ávila: ela estava rezando um dia, teve uma visão de um anjo que vinha com uma flecha e enfiava no coração dela. E esse fenômeno foi chamado de transverberação. Quando Santa Teresa d'Ávila morreu, uma irmã ali pegou uma faca e arrancou o coração da defunta, da mulher morta, né? Da irmã, porque ela queria a relíquia do coração de Santa Teresa d'Ávila, de tanto que ela amava a Teresa e dizia que ela era santa, que ela era muito santa. Levou o coração da santa para o quarto dela. O coração começou a sangrar sem parar. Pegaram ali, né, resolveram a situação, levou o coração para ser examinado, e no coração estava marcado com uma flechada, um buraco que tinha sido feito naquela visão. Santa Teresa d'Ávila, ela fundou um novo jeito de ser monja, mas esse jeito de ser monja influenciou não só a vida carmelita, a vida monástica, mas influenciou toda a igreja. E quanto mais o tempo passa, mais nós entendemos Santa Teresa d'Ávila, mais compreendemos a sua espiritualidade e mais bebemos da sua força, da sua vitalidade e do seu amor a Jesus, amor a Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, que nasceu séculos depois, ela morreu em 1897, né? Santa Teresinha de Jesus, se dizia filha de Santa Teresa d'Ávila. Tudo que ela aprendeu na vida monástica, ela aprendeu de Santa Teresa d'Ávila. Deus hoje nos dá a graça de conhecer ou de entrar em contato e celebrar a vida desta grande mulher, Santa Teresa de Ávila. Ela é chamada também Santa Teresa de Jesus ou Teresa d'Ávila,
que ela interceda por nós e nos ensine a amar Jesus. Este fato que ela diz: a nossa alma, ela é o jardim de Deus. Deus encontra suas delícias dentro de nossa alma. Nós só seremos perfeitos quando encontrarmos as nossas delícias em Deus, assim como Ele encontra em nós. Uma frase bastante famosa de Santa Teresa d'Ávila, ela dizia: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, só Deus basta. Quando encontramos as nossas delícias no coração de Deus, a gente não só entende, mas vive esta frase: independente do que acontecer, nada te perturbe, nada te dê medo, tudo passa, só Deus permanece.